Olá, amigos do Esporte e Debate. Estamos de volta com a retrospectiva do futebol do Maranhão em 2018. No programa de hoje, nós vamos debater, analisar os resultados dos clubes maranhenses nas disputas estaduais, regionais. O Campeonato Maranhense, por exemplo, da Série A, o Campeonato Maranhense da Série B, a chamada Segundinha, e a última competição do ano de 2018, que foi o torneio seletivo, a Copa FMF, que indicou o segundo representante do estado do Maranhão para a Série D do Campeonato Brasileiro no ano que vem. E este programa de hoje é o último da temporada de 2018. E de modo muito antecipado, eu e o Gregório Dantas aqui, a gente aproveita para desejar, com certeza, que todo o ano de 2019 seja um ano de muito esporte, de muitas conquistas e que você, telespectador da TV Assembleia, possa ter sucesso em todas as atividades e que esta parceria que eu, Greg e você, nós estabelecemos ao longo de 2018 e ao longo dos últimos anos, ela possa ficar cada vez mais forte, mas sempre com o desejo de darmos visibilidade ao esporte maranhense, porque a nossa missão aqui, enquanto TV Cidadão, uma TV legislativa, uma TV que se preocupa com aquilo que pensa o cidadão e pelo lado esportivo, que essa é a nossa meta, é de levar até você todas as nuances do esporte maranhense, do futebol profissional e também das atividades do esporte amador. Greg, satisfação de estar com você. Imensa, Juliano. Nessa retrospectiva, analisando, debatendo os fatos que marcaram o futebol do Maranhão em 2018 e nessa parceria, né? Sim. E para mim é motivo de imensa satisfação ter você como companheiro, estar juntos aqui no Esporte em Debate. Para mim também, né? Mais um ano a gente já ficou aqui juntos, chegamos ao último programa desse ano de 2018, tivemos muitas coisas boas, também coisas não muito boas, né, para times maranhenses, mas é verdade. Chegamos ao final do ano a fazer esse balanço, né? E engraçado é que a gente prepara o programa com muito carinho, com roteiro, com pauta, com reportagens, abraçando aqui a todos os profissionais que trabalharam com a gente durante o ano, né, os repórteres, o Joelson, o Ronald II, né? O Henrique Pereira que esteve com a gente. Ismael Gama, Milena Dutra, né? Exato. A Eli, enfim, todos aqueles profissionais que preparam as matérias, os nossos editores, né? Magão, o Ângelo, sim, né? E todos aqueles que contribuem bastante. O Bispo, que está na direção de TV, né? Sempre com uma determinação, com um compromisso, né? Profissional que é bem peculiar a ele. Seu Heraldo aí também, sempre simpático, né, Juliano? É verdade, a gente faz questão, o Heraldo. O Gleitson não está hoje aqui, mas... Mais uma vez, né? Ele não esteve o ano inteiro. Ele não esteve... É sempre o motivo. Ele não está, é assim mesmo, rapaz. O nosso pequeno gigante... Pequeno polegar, rapaz. Profissional, Gilson Cardoso. Então, é o momento da gente bater um papo bem especial. Greg, mas vamos falar... Ricardo, rapaz, não pode esquecer Ricardo. Ah, o Ricardo. O Ricardo sempre muito alegre, né? Muito, cara, muito divertido, muito divertido, é verdade. Exato. Com certeza, o Ricardo é uma figura que figuraça. Figuraça. Né? Greg, Campeonato Maranhense de 2018. Isso mesmo. Nós tivemos uma competição com 8 clubes. Foi. Com muita polêmica também, demais, né? Muitas discussões de tabela, de forma de disputa. Começou da primeira reunião do Congresso Técnico, onde o Moto já chiou em relação à formatação do campeonato, o número de jogos que teria que fazer fora de casa e o número de jogos que teria que fazer em casa. Né? O Moto já não concordou desde ali, né? E o Moto estava certo. Estava certo. O Moto estava certo, não tem nada equivocado. Só que discordou, brigou e acabou conquistando o título, Ainda bem, né? Ainda bem para eles, foram campeões, né? É o seguinte, Juliano, nós começamos o Campeonato Maranhense de 2018 já com um problema evidente, que era o seguinte: se você tem 8 clubes e você faz um campeonato de turno único para classificar 4, como eram os moldes desse regulamento, automaticamente algumas equipes fariam 4 partidas em casa, outras 3, porque você joga 7 jogos. O que não é isonômico, é terrível. O que não tem equidade. De jeito nenhum, Juliano. E você se lembra do argumento da federação para não fazer o campeonato ida e volta, que você deu a sugestão, inclusive, aqui no Esporte Debate? Era a data, né? Que tinha um problema lá de data. Aí a CBF modificou, comunicou às federações que poderiam, outras federações mudaram, só não a federação aqui que não mudou. E aqui seria tranquilo, se você fizesse um campeonato de 2 turnos ida e volta, as equipes jogariam 14 vezes, né? Seriam 14 partidas. E aí você teria uma equidade na competição, né? Ninguém ia jamais discutir ou questionar a federação. Eu joguei 4 partidas fora, 3 em casa. Não, você jogaria o mesmo número de partidas fora. E mesmo em casa. E em casa, né? E seria tudo tranquilo. Mas isso parece difícil para a federação, muito né? Complicado. É muito complicado. Tivemos problemas, inclusive o Rangina, na mesma época, o Rangina não, o Natanael, que era presidente, que assumiu, né, a presidência do Motoclube,
assumiu também um problema, expôs esse problema com o Rangina. Só para a gente relembrar, o Célio Sérgio acabou saindo, né, deixando a presidência, desligando. Ele esteve aqui, inclusive, durante o ano para falar sobre o desligamento dele do Moto. Nós fizemos matérias especiais. Exato, e o Natanael assume a presidência, Natanael Júnior assume a presidência do Moto Clube e, ao mesmo tempo, assume uma rixa interna, aliás, externa, exposta com o Rangina, que é o diretor de competições da Federação Maranhense de Futebol. Inclusive, dizendo várias vezes que o Moto era perseguido pela Federação Maranhense porque o Rangina tinha uma rixa com ele. E aí, meio que foi coincidência, porque o Moto teve esse problema de jogar 4 partidas fora de casa e apenas 3 em casa. O Imperatriz, por outro lado, Jurinha, foi um dos beneficiados que jogou 4 partidas lá no Frei Epifânio e jogou 3 fora de casa. E tivemos um campeonato com, vamos dizer assim, uma participação, eu não sei se eu posso usar esse termo, pífia do Sampaio Corrêa. Posso, Juliano? Pode, sim. Posso? O Sampaio foi muito mal. 4 equipes se classificaram. Sampaio foi muito mal e pelo ano que fizeram em 2017, futebolisticamente esperava falando, coisa muito melhor. Você esperava, o Sampaio manteve a comissão técnica, sim, que levou o time à ascensão, né, da Série B do Campeonato Brasileiro. Exatamente. O que você vai esperar de um time que tem a tradição, que tem a força do Sampaio Corrêa, né, iniciando um ano no Campeonato Maranhense, ano de Série B do Campeonato Brasileiro, um ano de Copa do Nordeste. Sim. E de um Campeonato Maranhense de um nível técnico baixíssimo, rapaz. A gente tem que avaliar isso. É verdade. E o Sampaio não consegue, ficou em quinto. Não consegue ficar entre os 4, então a passagem do Sampaio Corrêa nesse Campeonato Maranhense, para mim, foi ridícula. Eu posso dizer, conceituar como ridículo. Muito, muito longe daquilo que se esperava do Sampaio Exatamente, Corrêa. muito longe daquilo que se esperava. Lembrando que, depois de terminada a primeira fase, tivemos o Moto na primeira colocação, né, Juliano? Separei aqui, até já entreguei o materialzinho. O Moto na primeira colocação com 15 pontos, o Imperatriz ficou em segundo com 13, o São José em terceiro com 11 e o Maranhão ficou em quarto com 11 pontos, também empatado com o São José. O Sampaio teve essa campanha que foi ridícula, na minha opinião, com 10 pontos, acaba na quinta colocação. Cordino, 9 pontos, Santa Quitéria 5 e o Bacabal foi o rebaixado, né, o último colocado, com apenas 3 pontos. Foi uma decepção também. É claro que a posição do Sampaio é a que mais chama atenção. Sim. Né? Por tudo aquilo que a gente relatou ainda há pouco, mas o Cordino vinha de um ano de 2017 muito bom. Foi vice-campeão maranhense. Foi. Só que eu acho que eu acho que eu perdoo um pouquinho o Cordino, eu só perdoo um pouquinho porque o Cordino não tinha essa experiência de, por exemplo, jogar no mesmo ano uma Copa do Brasil, um Campeonato Maranhense e um Campeonato Brasileiro da Série D. O Sampaio não, o Sampaio não tem essa desculpa. Não, o Sampaio é uma tradição, o Sampaio é uma força. Sempre fez isso. Então o Cordino era uma primeira experiência, disputando todas essas competições ao mesmo tempo. Então eu avalio que o Cordino está um pouquinho perdoado. O Sampaio não fica manchado, mesmo a participação nesse Campeonato Maranhense. O Bacabal, com apenas 3 pontos, passou por dificuldades imensas, incríveis. Eu me lembro, Juliano, que teve jogo aqui que o Bacabal chegou com apenas os 11 jogadores. O Bacabal, se você me permite, depois, o Bacabal foi uma tristeza. Total, né? Tristeza total. O Bacabal foi uma tristeza para o futebol do Maranhão. Por quê? Foi. O Bacabal, ele tem uma história, né? No nosso futebol, foi o primeiro time do interior a conquistar um título de campeão maranhense em 1996. Exatamente. Quem viu o Bacabal de Adílio, de Andrade, de Roberto Gaúcho, de grandes nomes, né, do futebol, de Oliveira Sobrinho, que é aqui da terra, sim, entendeu? Do Claudecinho, um goleiraço que saiu daqui para brilhar nos grandes clubes, como os clubes de Fortaleza, do Pará, e de repente o Bacabal tem um decréscimo como este, né, de ser rebaixado, de voltar até mesmo por manobras dentro de ações jurídicas do tribunal, voltou, disputou a competição e assim mesmo caiu de novo. É uma coisa triste, lamentável. E com o agravante da vergonha de ter que fazer vaquinha para poder pagar a trilha de arbitragem. Aconteceu isso com o Bacabal. Porque o próprio torcedor bacabalense, ele perdeu a crença, a credibilidade no time. Ele não apoia mais, ele não vai ao estádio de futebol. Não. Que está largado lá, para mim, exato. A situação mais grave para mim foi essa do Bacabal nesse aspecto de ter que fazer vaquinha para pagar a trilha de arbitragem e de ter que, incrivelmente, chegar num jogo contra o Sampaio aqui no Castelão com 11 jogadores apenas e a Van chegar faltava 2 minutos com o resto do time, com os 3, 4 jogadores. Amadorismo, não existe, foi uma situação de completo amadorismo. É bom lembrar que, como a classificação que eu falei era um cruzamento lá do primeiro contra o quarto, segundo contra o terceiro, tivemos Maranhão e Moto, né?
Primariamente, o Moto 2 empates, e aí o Moto passou porque fez a melhor campanha. E na outra semifinal, Imperatriz e São José. O Moto passou porque na primeira fase tinha a melhor campanha. Exato. E Imperatriz e São José, que o primeiro jogo terminou 0-0 e o segundo jogo 4-0, o Imperatriz atropelou e aí se classificou para a final. Tivemos a final, Moto e Imperatriz, que na minha opinião eram sim os dois melhores times do campeonato. Foram dois grandes duelos. Sim, dois grandes duelos. Aqui em São Luís, aquele 3-0, o Moto atropelou. Que matou a conquista. Acabou. Ali, uma grande exibição do time do Moto. Para mim, ali que veio o título do Moto. E se você me permite, sim, o Moto entrou no campeonato muito acima dos demais pela pré-temporada que fez no final do ano de 2017 em Pinheiro. Foi a única coisa administrativa boa, correta, além da contratação desses jogadores, porque para mim o Moto montou um elenco capaz, sim, e aí é um acerto, porque foram os dirigentes que o contrataram. Fora isso, o Moto errou tudo durante o ano, mas a base desses jogadores, porque quando você faz uma pré-temporada, viu, Heraldo, é bom que se diga isso, você coloca uma equipe para treinar, dormir, tá entendendo? Se relacionar juntos todos os dias. E isso causa o quê? Entrosamento, conjunto, o atleta passa a conhecer maior, conhece as virtudes, os defeitos. E isso não só no futebol, mas em qualquer segmento profissional faz... Você imagina se a gente não tem um entrosamento aqui, com essa gentileza do Heraldo, do Gleidson, a presença dele, do Gilson, do Bispo, do Frank, dava certo, do Thiago, que é um cara que a noite para ele é bem especial na cidade. É, um cara que Você já imaginou? Rapaz... Se a gente não tem essa convivência aqui, como é que saía o programa com a qualidade que as pessoas falam? Só dá certo porque tem uma convivência harmoniosa. O Moto criou esse ambiente nessa experiência que foi muito salutar, da pré-temporada na cidade de Pinheiro, passou 15 dias lá e o restante realizou aqui em São Luís, e tentava de todas as formas que, por exemplo, para esse ano de 2019, nessa pré-temporada, conseguisse fazer algo semelhante. Felizmente não conseguiu, o que para mim já começa com um pouquinho atrás o Moto. Mas foi essa, especificamente pré-temporada, que fez o Moto sobrar, né? Fisicamente, no aspecto atlético, claro, sem dúvida, de entrosamento de grupo, e o próprio Marcinho Guerreiro, ele geriu, né, o grupo muito bem, ele blindou de tal forma essa equipe que nem mesmo os atrasos dos salários, que a gente sabe que para o profissional faz uma enorme diferença, todos estavam com o salário atrasado. Mas isso só começou a pesar a partir da saída do Marcinho Guerreiro da comissão técnica. Começou a pesar já naquela fase, no finalzinho da primeira fase da Série D, né? E aí já o Moto começou a sentir mesmo que uma saída do Marcinho. Então o Moto fez o placar aqui 3-0. Foi 2-1 lá em Imperatriz. E lá foi 2-1, né? Não deu para o Imperatriz, Não deu para o Imperatriz, com até a presença de um bom público, né? Não lotou completamente, mas a presença de um bom público, né? E a conquista do Moto, por esse aspecto de preparação que foi acertada com a pré-temporada, eu acho que o futebol se fala muito que não existe justiça, não existe lógica. Às vezes você faz tudo certo no futebol e dá errado o resultado. Às vezes você faz tudo errado e o resultado acaba dando certo. Porque futebol tem uma magia, né? Tem. Futebol tem coisas muito peculiares a ele. O imponderável. O imponderável acontece sempre. Acontece muito. Sempre. Então o Moto conseguiu, na fibra, na garra, na determinação dos jogadores e da comissão técnica, um trabalho muito bem feito pelo Marcinho, que foi o primeiro ano dele efetivo como treinador. Sim. Ele vinha assumindo internamente de tampa-buraco, né? Isso. Sai o treinador, chama o Marcinho. Isso. E ele assumiu algumas vezes, mas de forma, né, oficial, efetiva. E ele foi o primeiro trabalho dele. Foi. E que deu muito certo. Deu certo, o Moto está de parabéns. Lembrando que com esse resultado, Juninho, o Moto automaticamente se classificou para a Copa do Nordeste, né? Para a Copa do Brasil e garantiu a vaga na Série D do Campeonato Brasileiro. O Imperatriz, por ter ficado em segundo, garantiu a vaga na Copa do Brasil. Muito merecida. Isso, garantiu a vaga na Copa do Brasil. E aí, devido ao regulamento do Campeonato Maranhense, que teve aquela, vamos dizer assim, outra polêmica, né? Que antes, na véspera do Campeonato Maranhense, todos os clubes se reuniram, foi assinado um regulamento que dizia que não imediatamente, no caso poderia ser o Imperatriz, mas como subia da Série C para a Série D, o imediatamente inferior ao Imperatriz
não teria vaga garantida na Série D do Campeonato Brasileiro de 2019. Não, na verdade, complementando o que você está falando, esse registro, o que fez a federação? A federação inventou uma competição, levou para os clubes apreciarem. Isso. O Maranhão foi o primeiro e manteve a sua convicção. Primeiro e único contra. Que não deveria se disputar uma competição para que esta indicasse o segundo representante. Isso. Lá atrás, no começo do ano, na Série D, o Maranhão entendeu que essa competição seria deficitária. Sim. Lá atrás, os dirigentes do Maranhão viram que encerrar o ano com uma competição sem nenhum recurso de patrocínio, sem nenhum interesse do público, de um mês, no meio do significaria prejuízo. Um prejuízo para os clubes, Sim, que já vivem o prejuízo no campeonato estadual. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Vamos falar já, exato. Mas o Maranhão foi voto vencido, mas deixou registrado em ata, consignado. O Maranhão foi voto vencido e aí tivemos a realização de uma competição no segundo semestre, a Copa FMF, já a gente fala sobre isso. A gente vai falar. Agora, os números do campeonato, que chamam a atenção. 87 gols marcados em 34 partidas, uma média de 2,56 gols por partida. Sim. Essa média é baixa. O que demonstra que o nível técnico do campeonato, ela não é baixíssima a média. Não é baixíssima, mas é uma média baixa. Hoje você tem geralmente uma média de 2,87, 3,5, 3. É o que mais a gente vem acompanhando no futebol brasileiro. No Maranhão não, foi 2,56. Quer dizer, uma média baixa, porque tecnicamente foi uma competição... rasteira. Tá entendendo? Fraca. Que deixou a desejar. Foi. Entendeu? Até pelo o formato que ela teve. Eu acho que muito culpa do Sampaio também, viu? E o Sampaio foi mal, é claro. O Sampaio, o Moto, o Maranhão são carro-chefe, né? Exatamente. De qualquer competição. Imperatriz. Isso. O Sampaio foi muito mal. O Sampaio não se classificou entre os 4. Não existe. Isso que eu chamei de ridícula a participação do E Sampaio. tem outro detalhe. Isso aqui você me chamou a atenção, e a gente queria tratar aqui também no Esporte em Debate, com o telespectador, para um dado que eu não vi a imprensa maranhense no seu todo falar, eu não vi a federação destacar nada ou tocar no assunto, eu não vi nenhum dirigente de clube falar sobre esse tema aqui. 34 jogos, olha só, no Campeonato Maranhense de Futebol de 2018, 34 jogos, o público total foi de 36.465, uma média de 1.072, uma média baixíssima. Ou seja, gente, um público total de 36.475 não dá para lotar o Estádio Castelão uma só vez. Um jogo. É verdade. Tá entendendo? Cara. Quer dizer, um campeonato inteiro, você não conseguir encher um estádio de futebol como o Castelão, isso demonstra que a competição não atingiu o seu objetivo, né, técnico e principalmente financeiro. Porque uma coisa puxa a outra. A parte financeira vem a reboque quando você tem uma competição de alto nível técnico. Sim. Aí o torcedor vai. Se o torcedor entende que é uma competição de baixo nível técnico, ele não vai. Exatamente. Então uma coisa está intrinsecamente ligada à outra. Assim penso eu. Não, também. Lembrando que o campeonato foi disputado de 20 de janeiro a 8 de abril, né? E o campeonato teve, como o Jurinha já destacou, o público total de 36.465, média de 1.072 por partida. Assim, tem alguns pontos a destacar a respeito disso, que é uma coisa que eu já venho falando durante o ano todinho, no nosso programa, que o público maranhense não está indo para estádio. Cabe, né, Juliana, a gente sempre discute isso nos bastidores, avaliar o porquê que o público maranhense não está indo para o estádio. Mas aí é que entra um detalhe que eu venho falando sempre aqui. Essa avaliação... tem que ser profissional. Ela tem que ser científica. Profissional, científica. Você não pode avaliar por que o torcedor não está indo para o estádio. Se não tem uma pesquisa. Se você não faz uma pesquisa de quantificação de público. Exato. Se você não faz uma pesquisa de mercado, que possam compilar dados através de questionários, ouvindo o torcedor, você precisa ser ouvido. Por que você não está indo ao estádio? Por que a torcida não tem comparecido? É pela má gestão da federação? É pela má gestão dos clubes? É o nível técnico? É pelo nível técnico? O torcedor acha que a qualidade dos jogadores é uma qualidade baixa? É o horário? O torcedor gostaria de ver ídolos e os clubes não têm mais ídolos hoje? Tem a questão do horário. Tu lembra que... É o horário das partidas? Lembra que na última rodada isso tudo precisava, né, ser melhor analisado. Tem um dado que a gente não pode passar em branco, batido,
A última rodada do Campeonato Maranhense foi aquele jogo de 3h30 da tarde. Você lembra disso, Julinho? É um absurdo. 3h30 da tarde, todos os times jogaram aqui em São Luís, 3h30 da tarde, um dia de semana. Era uma quinta-feira, se eu não me engano, todos os times jogaram 3h30. Comércio funcionando, todo mundo tendo que trabalhar. Não tem como. Então, basicamente, a federação trabalha contra o próprio produto dela, que é o Campeonato Maranhense de Futebol. E não tem um departamento de marketing para trabalhar. Não. A federação não tem até hoje, com tanto dinheiro. A federação recebe mensalão da CBF. O presidente da federação tem salário de R$15 mil. Cada clube paga taxas e mais taxas. Tem 7,5%. Né? Ela desconta da renda. Sim. É. Entendeu? Não, complicado. E é por isso que a média é essa. Mil pessoas por jogo. Greg, para a gente fechar esse primeiro bloco, Sim. só para dizer que o título de campeão maranhense do Moto deu ao Moto a vaga na Série D do Campeonato Brasileiro deste ano, de 2019, não é? Destaquei. Tem a vaga da Copa do Nordeste e também da Copa do Brasil. Ao Imperatriz como vice, o Imperatriz Copa do Brasil. obteve a vaga na Copa do Brasil. Exato. Vai pegar o Náutico, o Moto enfrenta, né, o Vitória. o Vitória da Bahia. Isso. Né, são 2 clubes nordestinos. Sim. E ainda tem, o Moto tem Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série D. E o Isso. Imperatriz, como subiu, vai disputar a Série C, exemplo do Sampaio Corrêa. O Imperatriz tem um calendário bom, né? Tem Muito bom, eu diria. Campeonato Maranhense, Série C e Copa do Brasil. Eu vou fazer o seguinte, eu vou para o intervalo agora no Esporte em Debate e a gente volta já já, destacando a Série B do Campeonato Maranhense, a segundinha que foi ganha pelo Pinheiro Atlético Clube, o PAC, de volta à Série A do Campeonato Maranhense. E vamos destacar também o torneio seletivo, porque o Maranhão foi o último campeão do estado do Maranhão e um dos últimos campeões do Brasil. Só restava o título do Maranhão do torneio seletivo e da Copa Sul-Americana, que foi ganha pelo Clube Atlético Paranaense. Depois do intervalo a gente volta para falar mais sobre essas competições na retrospectiva do futebol 2018 no Esporte em Debate especial, o último programa do ano. Já estamos de volta com o Esporte em Debate. Feliz ano novo para você. Olha, o último programa do ano de 2018. A nossa saudação especial a você, telespectador da TV Assembleia, para você que nos acompanha também na TVN, canal 17. Ô Greg, sobre o Campeonato Maranhense, Sim. a gente ainda tem que falar o seguinte, o Campeonato Maranhense de 2019 vem aí. Ih, rapaz, é mesmo. E aí tem Cordina, Imperatriz, Maranhão, Motoclube, Pinheiro, Isso. é a grande novidade, Sampaio Corrêa, Santa Quitéria e São José. São José. A primeira rodada está Sim. marcada para o dia 19, Imperatriz e Santa Quitéria. Santa Quitéria. O Imperatriz como vice-campeão do estado. Pinheiro e Moto, o Moto estreia dia 20, né? Sim. Em Pinheiro, Cordino e Maranhão em Barra do Corda, dia Isso. 20. E o Sampaio pega o São José aqui em São Luís. Tem apenas aqui um entrave, Jurinha, que é justamente esse jogo aqui, Pinheiro e Moto, devido à agenda do Moto, né, na Copa do Nordeste, pode ser que seja mudado esse dia desse jogo ainda, tem esse pequeno problema. Mas essa foi a tabela que a primeira que foi lançada. Isso, E é claro que depende de alguns ajustes em virtude das competições nacionais. Copa do Nordeste, tal. Diferentemente da Federação Maranhense de Futebol, a CBF, o que ela privilegia? As suas competições, as nacionais. Claro. Primeiro as competições nacionais e depois as estaduais. Exatamente. Então, a gente tem esses times aqui que são participantes, como você destacou também, o Pinheiro volta ao Campeonato Maranhense, vai ser o meu primeiro destaque depois de 26 anos, né? A primeira divisão do Campeonato Maranhense depois de 26 anos, passou muito tempo sendo equipe amadora, né? Disputando torneio de seleções municipais. Ano passado bateu na trave. Bateu na trave ano passado e agora volta ao Campeonato Maranhense da Série A. A gente pode destacar... E essa, se você me permite, essa volta do time do Pinheiro faz muito bem para o futebol do Maranhão. Primeiro porque Pinheiro é da Baixada Maranhense e o público baixadeiro, você vê que muita gente da Baixada tem vida econômica, aqui, tá entendendo? Educacional, Sim. tá entendendo? Ativa em São Luís. Verdade. Entendeu? Então esse amor por equipes, eu me recordo quando o Pinheiro estava no campeonato, mais recentemente o Viana, o São Bento, foram equipes que deram uma contribuição muito boa e sempre ajudou, observa o que eu vou dizer aqui, a média de público do campeonato. Porque o torcedor da Baixada gosta de futebol. Gosta de comparecer então, ao estádio. Tanto lá na Baixada, em Pinheiro, vai dar gente, como aqui em São Luís. Verdade. Porque o torcedor que está aqui morando, que é lá de Pinheiro, que é da Baixada, se eu vou lá no estádio olhar, o Pinheiro joga. Isso. Vai pro Castelão, vai lá, se tiver Niozinho Santos, vai pro Niozinho Santos Espero também. que o Niozinho Santos seja possível, seja né? reaberto, né? Tá na hora, né? Tá mais do que na hora. Não dá mais para aguentar isso aí, não. Verdade.
Olha, a gente destaca o Pinheiro por esses fatores aqui, 26 anos sem disputar um campeonato de Série A do Campeonato Maranhense. Eu destaco também a participação do Sampaio Correia, porque o Sampaio está num processo de reformulação, com o Flávio Araújo assumindo, fez essa pré-temporada agora desde o dia 10 de dezembro. Está trazendo jogadores aí que marcaram época no Sampaio de volta, né? E jogadores que... Edgar, Cleitinho, o Eloy está mantido. Isso. E o Paulo Sérgio, que está voltando, zagueiro. E também jogadores que tiveram participação com o Flávio Araújo em campanhas recentes, como no 13 da Paraíba. Então, acredito que o Sampaio tem que buscar, tem que lutar pelo título, porque a campanha do ano passado foi ridícula, né? Para pagar a má imagem deixada em 2018. Foi feio, ficou feio. Temos o Motoclube buscando o bicampeonato estadual, né, Jurandir? A gente tem que destacar também o Moto, que é o atual campeão maranhense, e aí vai em busca do bicampeonato. E foi o primeiro a iniciar os treinamentos, a pré-temporada. Não era bem a pré-temporada que, sinceramente, nós esperávamos do Moto, por tudo aquilo que o Moto fez. E foi a única coisa realmente de boa que o Moto fez em termos de administração, preparativos. E no ano seguinte o Moto faz ao contrário. Né? Tem o Alaci Lemos aí na frente, né? Que estava no River do Piauí. No River do Piauí. Está trazendo muito jogador de lá, né? Está trazendo jogadores aí do River do Piauí, também jogadores de outros times que ele já comandou. Aí temos a participação do Maranhão Atlético Clube, que aí vem fortalecido. Deu um outro gás para o Maranhão. Fortalecido, essa vaga na Série D. O Maranhão tomou um baita de um prejuízo para disputar a competição, Sim. Daqui a pouco a gente vai falar, mas ganhou um gás o Maranhão. O Maranhão Atlético Clube vem fortalecido, principalmente pela disputa e pela vitória, né, da Copa FMF, que já a gente fala sobre isso, já tem até ritmo de jogo, né, vai ter esse período de pré-temporada aí, mas eu acho que também vem forte na competição. E aí eu avalio que o Cordino sempre é forte, principalmente se o Ulisses conseguir jogar de novo, né, Jurandir? Que o Ulisses é perigoso. Se pagar o salário dele, ele vai jogar. Meu amigo, se o Ulisses entrar ele não jogou a última competição de 2018? Não quiseram, né? Porque financeiramente não acertaram com ele. Não acertaram com ele, aí ele não débito, jogou. Não pagaram. E aí, Jurinha, mais uma vez eu vou lá e vou botar minhas fichas. Aposto no Imperatriz. Do Rui Scarpino? Mais uma vez. Todo ano eu boto uma fé no Imperatriz, né? E eu vejo que o Imperatriz está melhorando a sua estrutura. Está longe ainda do ideal. Está longe. Está longe. A gente não pode também aqui dizer, mas o Imperatriz agora tem uma baita de uma estrutura. Não. Para o que era, melhorou e muito. Quase 100%. Porque não tinha nada. Quase 100%. Mas é um time que precisa ainda de estrutura de campos, time que precisa de estrutura de fisiologia, de preparação física, de academia. Entendeu? Se o Sampaio aqui, que é o time que há mais tempo está na Série B, estava disputando Copa do Brasil, Copa do Nordeste, ainda falta muita coisa, imagine a Imperatriz, que está começando esse processo agora, mas começando bem, disputando uma Série C. E para mim acerta com a contratação do Rui Scarpino, também já tem experiência até em título de campeão maranhense, então tá encaminhado, o Imperatriz está encaminhado, eu torço para que dê tudo certo lá com a equipe da região Tocantina. Com relação a segundinha, a Série B do Campeonato Maranhense. O Pinheiro foi o grande campeão em 2018 e por isso mesmo conquistou o direito de estar na Série A do futebol do Maranhão, nesse retorno, em 2019. Foi uma conquista de uma equipe que mais a sério levou a competição, de uma equipe que conseguiu se organizar, embora o Juventude, por exemplo, de São Mateus, tenha montado uma equipe com jogadores conhecidos. Era maior, mas um elenco mais qualificado. Você ter no papel um bom time não significa necessariamente dizer que dentro de campo você vai tê-lo. Isso foi provado. Porque a coisa desandou lá. Totalmente. Antes, a Copa, esse torneio da Série B, a segundinha, ela teria chegado a falar em 9 clubes, foi diminuindo, o último foi cair fora, foi o Sabiá. Sempre é assim, né? E terminou com 6, né? 6, 6 clubes participantes, um número até maior do que vinha sendo realizado nos últimos anos. Geralmente eram 4. Já teve 2. 3, 2. 2 participantes, Já teve. Já teve 3, 2, 4. Dessa vez tivemos 6 participantes na segunda do futebol maranhense. Mas não foi uma competição bem pensada, uma competição que às vésperas ali, desistiu o Clube A, desistiu o Clube B. WO. Os times disputando a competição, por exemplo, nós tivemos exemplo de algumas equipes que não puderam jogar no seu estádio. Sim, e houve muita reclamação por parte do Chapadinha, que jogou a competição inteira. Por que deixaram? Em Anapurus. Na hora de decidir, tira do Chapadinha o direito de jogar na cidade onde vinha mandando e trouxeram a decisão para São Luís. Quer dizer,
mataram o time do Chapadinha, né? Foi uma decisão fantástica, uma sabedoria ímpar do senhor Antônio Américo, né, Julinho? Foi, presidente da federação. Incrível, rapaz. Aí ele... Isso causou tanta revolta no time do Chapadinha, embora, né, que o técnico Edmilson foi embora. Foi embora. Disse, ó, não aceito isso aí, não. Ele disse, rapaz, isso aqui é uma sem vergonhice, rapaz, desculpa o termo, mas ele disse, eu não aceito, vou embora, e foi embora, rapaz. E ele não tá errado não, Julinho. Não, de maneira errado, nenhuma. não. Porque acabaram tirando o título mesmo. Tiraram o título e que é a única possibilidade... Não que Pinheiro não merecesse o título, porque eu acho que se organizou, uma equipe que se estruturou, já vinha há algum tempo batendo na trave ali para subir, mas não precisava isso, né? Não, e o frustrante, pô, porque o cara sabia, o Edmilson, que era a única chance do time voltar para a Série A é essa. Só sobe um, aí o cara vai, tira a possibilidade de decidir em casa, onde ele jogou o campeonato todo. Então realmente foi, vamos dizer assim... E é bem diferente você jogar em Anapurus, onde estava treinando e jogando lá, o campeonato inteiro. E traz para jogar em São Luís, no Castelão, não, né? Completamente diferente. O Chapadinha, que tinha sido líder da competição, disparado, né? O Chapadinha terminou em primeiro na fase de grupos com 12 pontos. Eu acho que a grande decepção foi mesmo Juventude, foi. Né? Levou para lá Rodrigo Ramos. Foi um elenco caríssimo. Chico Bala. Até Valber estava lá, né? Valber. Foi um elenco caríssimo. Júnior Chicão, né? Júnior Chicão, exato. O Chapadinha terminou em primeiro com 12 pontos, o Pinheiro ficou em segundo com 11, o terceiro foi o Timon e em quarto ficou o Juventude com 5 pontos. Aí tivemos uma fase semifinal, que era jogo único, né, Juliano? Jogo único. Lá em Anapurus, o Chapadinha ganhou o Juventude por 1-0, eliminou o Juventude. E como o time de melhor campanha tinha a vantagem do empate, o Pinheiro empatou com o Timon, né, por 0-0 e aí passou para a final. E aqui eu chamo a atenção, viu, Greg? A Federação Maranhense de Futebol, sempre quando a gente faz uma crítica, não é com o intuito, né, de desconstruir a imagem deste ou daquele dirigente. Não é com o intuito de atingir o trabalho deste ou aquele. Nós temos uma militância no futebol aqui e eu, sinceramente, como jornalista, jamais eu venho para o ar na televisão, eu venho para o rádio, pela condição de respeito que a gente tem ao telespectador, para a gente mascarar uma verdade. Não pode. Mas, infelizmente, as competições feitas pelas federações, elas não têm critério de qualidade nenhum. Tem não. E em todas elas você tem algum tipo de problema ou vários tipos de problemas, como essa Série B. Teve. Greg, está na hora, mais do que nunca, da federação entender que ela tem que estabelecer critérios e cumprir os critérios. O que você está falando, Juraci? Se vai disputar uma Série B, essa Série B é uma competição de acesso, por que a federação não coloca no regulamento e cumpre? Olha, um time para disputar, para se inscrever na Série B do Campeonato Maranhense, ele precisa ter um estádio de futebol com condições de abrigar públicos de 2.000, 3.000, 4.000 torcedores. Ele precisa ter estádios com cabines para que a imprensa possa ir transmitir os jogos. Esses estádios precisam ser dotados de um sistema de iluminação, não precisa ser o estádio Wembley, não. Mas dotado de uma infraestrutura que os jogos possam ser à noite. Porque não é fácil, você vê que o país atravessa uma situação de desemprego, 12 milhões e meio, instabilidade econômica. Aí a federação não está nem aí, o torcedor não está indo, ela coloca jogo à tarde, quarta-feira à tarde, no interior do estado, quarta-feira à tarde em São Luís. É como se ela dissesse assim, meu objetivo é terminar a competição, não interessa, vamos apressar aqui, vamos botar de qualquer maneira aqui para terminar logo isso. Eu acho que é assim... Parece que é isso. De vez em quando eu penso assim, vamos tentar fazer... Ele acho que na cabeça dele lá é assim, vamos fazer do jeito pior, vamos escolher aqui do jeito mais terrível. Aí eles escolhem a pior maneira e realizam o campeonato daquela forma. Eu já falei 1000 vezes, rapaz, não tem como tu realizar um jogo, seja a cidade que for, 3 horas da tarde, 4 horas, 5 horas, de um dia de semana, porque a pessoa trabalha e estuda, que é isso. Primeiro que na hora é um absurdo. Que Deus livre, mas na hora que tiverem um problema de uma morte súbita causado por um calor, né? Porque isso você tem que se preocupar com a integridade física. Tem lugares, tem municípios aqui no Maranhão que a temperatura à tarde chega a 43, 44 graus. Chega sim. Olha, o ano de 2018 o INPE registrou várias cidades do Maranhão com as de mais alta temperatura, acima Greg. De 40 graus. A região dos Cocais. Sim, exatamente. Está entre elas. Mas a federação não lê, não sabe disso? A federação não lê nada, Juliano. Não sabe de nada. Não sabe nada. A gente passa o ano todinho falando aqui dos erros que a federação faz na montagem de um simples regulamento. Sabe o que me disseram outro dia? É terrível, cara. Um funcionário de lá, que eu vou guardar o nome, não vou dizer, ele disse assim, Juraci, quanto mais você diz lá na televisão que está errado, ele diz, vamos fazer
do jeito contrário que ele está pensando. Só para ele falar de Só novo. para ele, Só para ele falar de novo. Só para ele falar de novo. Eu acho que deve ser isso. Mas falando sério, cara, foi ridícula. Também, outra coisa que foi ridícula foi o público também, né, da Segundinha também, a torcida maranhense não foi. Ó, lembrando... Será que se juntar essas competições todas que a federação fez, enche o Castelão? dá para encher o Castelão? Eu acho que se juntar a Segundinha não enche, não. Então vamos fazer esse cálculo agora em 2019. A gente faz. Ó, afinal, lembrando que a gente tem que destacar, lá o primeiro jogo realizado na cidade de Pinheiro, que a gente lembrou, o Pinheiro ganhou por 2-1 da equipe do Chapadinha no estádio Costa Rodrigues. E o jogo lá, tão falado, que era para ser lá em Anápolis e acabou sendo aqui no Castelão, em São Luís, de tarde, acabou empatado e aí o Pinheiro foi campeão. E com o título, o Pinheiro, mais uma manobra, né? Porque foi uma manobra, não foi, Juliano? No mesmo ano, disputou a Copa FMF, não foi? Foi, é verdade. Foi. Ao mesmo tempo, quando ganhou o título, foi jogar a Copa FMF. Sobre a Copa FMF, que eu prefiro chamar de torneio seletivo, que indicou o segundo representante do estado do Maranhão para a Série D neste ano de 2019, o Maranhão Atlético Clube foi o grande campeão. E quando você pega a classificação, eu tenho aqui em mãos do Campeonato Maranhense, você vai ver que o Maranhão, né, foi o time foi o terceiro colocado. E que se a federação tivesse pensado, queimado um pouquinho de neurônio, o presidente, que pouco sabe das competições da federação. Rapaz, tem isso. Mais né? o diretor de competições, Ranina, sabe um pouquinho mais. Eles teriam estabelecido o critério, sairia dentro da própria competição e teriam livrado os clubes dessa Copa chamada FMF, esse torneio seletivo, que foi um desastre. Total. Foi. Greg, a média de público nos jogos do interior foi 50 torcedores. Eu sei. A decisão aqui em São Luís, Maranhão e Pinheiro, Maranhão tradicional, time grande, o Pinheiro, time da Baixada, deu 700 torcedores. Lá em Pinheiro deu um pouquinho mais. Porque a prefeitura, inclusive, participou. A liberação, compra de ingresso e tudo, para fazer a festa para o torcedor, que é muito correto. 1.500 pessoas, algo em torno de 1.500 pessoas. Foi. Não, é decepcionante, né? E a competição, o nível técnico, vou te contar uma coisa, foi rasteiro. Rapaz, teve várias outras polêmicas aqui nessa competição, nessa Copa FMF. Por exemplo, o Bacabal, Juliano. O Bacabal foi rebaixado do Campeonato Maranhense. Mas jogou a competição. Disputou a Copa FMF. O Pinheiro, que foi outra... Mas aí o argumento que a federação usa nesse aspecto... né? Não, ela diz o seguinte, olha, não existe nada nas normas gerais do futebol... que impeça. Que impeça. Tem clube que é rebaixado e que disputa em outros estados. A Copa, isso. Tá entendendo? A Copa do Brasil, por exemplo. Exato, que é uma competição oficial. Então, não... Esse argumento, embora futebolisticamente falando, a gente possa ter algo a contrapor, eu não acho interessante, mas a federação tem esse argumento. Tem, e ela usou. E ela usou. E o caso do Pinheiro foi que o Pinheiro tinha acabado de ganhar a segundinha e aí foi jogar. Mas também pode entrar no mesmo parâmetro, né? No mesmo parâmetro de discussão. Exato, entra no mesmo parâmetro. É bom destacar que na primeira fase da Copa FMF, o Pinheiro acaba na primeira colocação com 10 pontos ganhos, o Maranhão acaba em segundo com 9, em terceiro o São José com 7 e em quarto o Santa Quitéria com 6 pontos. O Cordino terminou em quinto com 4, o Cordino teve vários problemas, né, lá, e o Bacabal em último com apenas 3 pontos. O Cordino disputou com uma equipe semi-amadora. Ó, essas equipes chegaram, tá entendendo? Nas últimas. Essas equipes chegaram pelas tabelas, tá entendendo? O Maranhão conseguiu montar uma organização para disputar em 3 dias. Foi, 3 dias. O Maranhão montou seu time em 3 dias para disputar, o que não existe no futebol profissional. Culpa do Maranhão? Não, o Maranhão foi obrigado a disputar uma competição que não queria. Rapaz, ainda teve isso. A federação obrigou esses 6 clubes a disputar sob o argumento esdrúxulo de que se eles não disputassem, votariam numa Série B e não disputariam durante 2 anos competições. Isso, seria punido. Os clubes foram obrigados a contrair esse prejuízo enorme. E quem paga a conta? Não é a federação. Você sabia que eu vi os borderões de jogos que 50 pagantes fechou com um débito de R$ 2.700 e a federação ainda cobra 7,5% dela. Quer dizer, o cidadão está no chão, morrendo, quebrado, sangrando, a federação ainda coloca um punhal lá, pisa, ou paga, e ainda pisou, ou tu morre. É verdade, rapaz. Não dá para entender. Não, né? não dá, cara. É assim, destacando o nível técnico dessa competição, Copa FMF, seletivo para a Série D, né, em outras palavras, fraquíssima.
uma competição fraquíssima, de times que foram montados em cima da hora. O Cordino, que eu já Não, e nem o direito a se preparar fisicamente, Não teve. os clubes não tiveram. Não teve. Você já viu no futebol brasileiro, meu amigo telespectador da TV Assembleia, que está nos acompanhando na TVN, canal 17. Vocês já viram um clube de futebol se preparar para uma competição em 3 dias? Não existe. Profissional, futebol profissional? Não existe. Tem coisas que só acontecem aqui no futebol maranhense. Foi uma coisa totalmente errada. O Cordino montou um time que era só jogador amador, porque o elenco principal não quis ir. O Bacabal, a mesma coisa. O Santa Quitéria é difícil, não sei nem dizer, Julinho, como é que foi o Santa Quitéria para montar esse elenco. São José ainda conseguiu fazer uma graça ali durante o campeonato, né? Conseguiu roubar alguns pontos importantes, inclusive se classificando para a fase mata-mata. O Maranhão, aí tem alguns pontos para a gente se destacar, que é o campeão, principalmente por alguns jogadores que para mim tiveram uma participação interessante, como o Cléber Pereira, que foi o artilheiro da competição. Foi interessante ver o Cléber Isso. Pereira no time do Maranhão. Isso. Foi interessante ver o Rodrigo Ramos. O Deilon também jogou bem. Viu? Eu gostei muito desse Deilon, número 11, do time do Maranhão. Exato. Você sabe outra coisa interessante que eu achei? Né? Apesar de entender que profissionalmente ele precisa realmente passar por uma reciclagem, buscar mais conhecimento, porque todos nós precisamos passar sempre. Quantas reciclagens a gente, durante o ano, a gente não acaba fazendo um curso de extensão, outro ali, outro lá, a gente tem que fazer uma especialização. A gente faz. Por que o profissional da bola não tem que fazer? Tem. Mas eu achei interessante a volta do Raimundinho. Foi. É falastrão, é um cara de boa praça e tudo, mas o Raimundinho, ele tem uma história de sucesso no futebol do Maranhão como jogador. Tem. Né? O Greg, você não acompanhou, mas deve ter visto muito em vídeo, né? Sim, foi. O Raimundinho, se hoje tem 26 anos de idade, era titular do Corinthians. Tá aí o Heraldo que viu, o Jurandir, tá aqui. Tá no WhatsApp ali, tá, deve estar no WhatsApp agora. Mas ele não tá nem vindo aí. Mas viu jogar o Raimundinho, entendeu? O Beato, que foram grandes jogadores que marcaram uma época no nosso futebol. Então, um cara que tem a historicidade dele, é bom que a gente tenha sempre no futebol, é interessante. O cara que tem cancha, motiva, né? Quem sabe agora ele vai para outro centro, faz um curso ali, outro lá, eu entendo que tem que fazer. Tem que fazer. E eu não sou da filosofia, eu vejo o Renato Gaúcho dizer muito, futebol para mim, eu não preciso estudar, eu vou para a praia. Não, mas assim, aquilo ali é mais marketing. Marketing, porque ele estuda assim. Claro que estuda, a gente vê quando o time dele está em campo ali, tem que estudar, claro que tem. Isso é marketing. O Raimundinho, como você destacou, foi muito questionado, inclusive antes do campeonato, porque falou-se muito, né? Ele tinha parado. Isso, tinha ele parado. Já estava numa outra função como iniciando, aprendendo a comentar futebol, Isso. porque não era comentarista ainda. Isso não é do dia para a noite. Eu sei, mas estava já... Você fez quantos anos de universidade? Fiz 5. E 2 de especialização. Se considera um profissional pronto? Não, estou aprendendo. Aprendeu também. Todo dia eu estou aprendendo. Eu também estou aprendendo. Todo dia eu estou aprendendo. É o seguinte, o Raimundinho foi muito questionado a respeito disso e tal, mas conseguiu o título. E como ele mesmo disse, eu calei a boca de um monte de gente. E ele realmente calou, né? Mas agora, pés calma, no chão. Calma com a dor que o Santa é de barro. Pés no chão. Calma, até porque essa competição não pode medir parâmetros. Vai estudar um pouquinho, Raimundinho. Se prepara mais. Fazer os cursos. A CBF tem um monte de curso aí, tem né? Tem um PROC que está acontecendo no final de ano, começo de ano. Pois é, então, vai fazer uns cursozinhos bacana e tal, vai dar tudo certo, e aí pode ter uma carreira promissora como técnico de futebol pela frente. Eu queria destacar também, Julinha, a respeito dessa Copa FMF, a participação do Pinheiro, porque foi o líder da primeira fase, chegou na final, chegou com a vantagem. Mas Maranhão e Pinheiro eram apontados como os favoritos. Eram os 2 melhores times. Deu a lógica nessa competição. Lógica, antes de ter início esse torneio seletivo, o que eles falavam? Maranhão e Pinheiro vão fazer a decisão. Vão fazer a decisão. E deu isso, né? Foi dito e feito. Teve até um pequeno problema ali que o Raimundinho perdeu 2 jogos ali, quase que o Maranhão não conseguia se classificar, né? Mas não tinha como. Não tinha como. Se o Maranhão deixa de se classificar entre os 4, não dá, né? Aí era para fechar tudo, né, senhor? Era para parar tudo. Fecha para balança. Era para parar tudo. Mas deu tudo certo. Eu destaco, sim, a equipe do Pinheiro, com a presença do Luiz Miguel lá à frente. Tinha alguns jogadores... Que vai continuar no Pinheiro. Vai continuar para o ano de 2019. Renovou o contrato para 2019. Renovou, vai ficar no Campeonato Maranhense. Aliás, fez uma cirurgia bariátrica, desejo toda a sorte do mundo. Tomara que dê tudo certo. E que ele estava já numa situação de peso excessivo. Isso. E a questão é de saúde mesmo, de bem-estar. Sim, não, ele... E a gente torce para que essa recuperação dele seja
fantástica. Vamos desejar toda sorte. Sorte do mundo e que Recuperação. ele volte à área técnica o mais depressa possível. Exatamente. Então, sobre a Copa FMF, a gente tem esses pontos a destacar. Lembrando que a final foi disputada em 2 jogos, né? Tivemos no primeiro jogo realizado no Castelão, Maranhão ganhou por 1-0 a equipe do Pinheiro, né? E o segundo jogo realizado lá no Costa Rodrigues, em Pinheiro, o jogo terminou 1-1, né? O gol do Pinheiro foi marcado pelo Vivico e o do Maranhão foi marcado pelo Kleber Pereira. Jogador Vivico ter sido observado pelo Sampaio. Isso, lateral direito. Lateral Vivico. direito. Exatamente. De boa qualidade, pega um treinador com mais cancha, mais experiência, pode ser que ele possa vingar para o futebol. Pode dar certo, né? E aí, com esse resultado, o Maranhão foi campeão. Vai para a Série D. Vai para a Série D, joga o Campeonato Maranhense e Rodrigo Ramos fechou o ciclo. Sabia, Juninho? Aqui no Maranhão. Ganhou de todos os times considerados os grandes do Maranhão, ganhou Imperatriz, título em todos. Isso. Sampaio, Moto e Maranhão. E agora no Maranhão é esse título da Copa FMF. A carreira dele é indiscutível, né? Indiscutível. Eu acho que cabe até a gente avaliar depois, Juninho, se o Rodrigo não é assim, vamos dizer assim, nos últimos anos, pelo menos nos 15, 20 anos, o jogador mais importante do futebol maranhense. Assim, de maior destaque. Cabe a reflexão e acho análise. Que cabe mesmo. Agora, cabe também uma sugestão que eu vou fazer. Eu sei que eles não vão adotar a sugestão. O quê, rapaz? Mas se para o ano de 2019 vão realizar outra vez o torneio seletivo? Vão, rapaz, vão, já está certo. Mas antecipa. Faz no mês de setembro. Acho que podia fazer logo tá entendendo? Quando acabasse o campeonato, né? Faz no mês de setembro. Faz a segundinha antes. Faz a segundinha antes para acontecer. Agosto e setembro, o torneio seletivo. Pá. Enquanto as nossas equipes estiverem ali disputando a Série C. Isso. Para não você ter que realizar uma outra competição com mais gastos, sem visibilidade. Tá entendendo? Sim. Às vezes você está numa Série C e, dependendo, a gente torce, Sampaio Imperatriz com uma boa competição, um Moto numa Série D bem, né? O Maranhão numa Série D bem, você tem o torcedor motivado. Exato. Tá entendendo? Então tá todo mundo ali no mesmo nível, na mesma expectativa, você atrai esse torcedor para a disputa da competição, aí tudo bem. Vamos deixar nosso propósito? Segundinha em agosto e Copa FMF em setembro, não é isso? Eu sei que eles não vão adotar, mas tá aí, tá dito. Mas é uma contribuição que a gente tenta dar, né? Sugestão, né, pá? Atrapalharia menos o clube. Ô Greg, chegamos ao final do Esporte em Debate. E o final do ano, último deste ano de 2018, né? Último programa do ano. Último programa. Eu queria lhe cumprimentar. Tá bem, Julinho. Prazer estar do seu lado. Todos os profissionais aqui da emissora, a gente falou no início do programa, e desejar ao nosso telespectador um ano repleto de vitórias, de muito esporte, de muitas conquistas, né? Exato. Desejar a toda a nossa direção, o Éder, a Silvia, a Jaqueline, né? A Natália, todos, a Régina, todo mundo. O Henrique Pereira, todos aqueles que fazem, todos os profissionais da emissora. A galera que chegou agora aqui, ó, veio substituir. O Magno Parque, né? Magno Parque. Um grande companheiro. Jurandir, meu velho. Jurandir Serra, tá aí. Que andou ganhando aposta. Tomara que você não ganhe essas apostas, viu, meu caro Jurandir Serra, em 2019. Tá entendendo? Aliás, ele perdeu a aposta. Perdeu. Quem ganhou foi você. Não revela. Mas eu não vou revelar. Não revela. Que a aposta foi essa. Não revela. Os canais para que o público possa interagir com a gente, para a gente partir para um grande abraço ao torcedor, ao telespectador da TV Assembleia. Pois é, o telespectador pode contribuir com o nosso programa através dos nossos canais de interação. Primeiro é o nosso site, que é o al.ma.leg.br/TV. Tem também o telefone da nossa redação, que é o 3269-3028. Nosso WhatsApp que está passando aqui embaixo da sua tela. E você pode contribuir com o nosso programa, né? Comentando, compartilhando e curtindo na página do Facebook da TV Assembleia, que já estará disponível a partir desta terça-feira, dia 1º de janeiro de 2019. Né, é verdade. Só lembrando a você, telespectador, que nós estamos com uma retrospectiva do Esporte em Debate, dia 24 e neste dia 31. Os programas falam sobre análise, futebol maranhense, em relação às competições, né, estaduais e nacionais. E agora nós vamos para uma sequência de mais 2 programas, iniciando o ano de 2019, com a retrospectiva com as principais matérias, as reportagens especiais que marcaram o ano de 2018, como também, né, Greg, as entrevistas. Entrevistas especiais. Grandes esportistas que trouxemos aqui. As destacados, né? Para destacar o trabalho que realizaram em diversas modalidades, dando visibilidade a praticamente todas as modalidades no ano de 2018, que é o propósito da TV Assembleia. Exatamente. Do canal 51.2, TV Cidadã, uma TV que leva até você o melhor do esporte. Grande abraço e a todos, né, Greg?
Feliz ano novo, Vamos né? deixar aqui o feliz ano novo, um grande abraço e que 2019 seja com muita saúde, com muita felicidade, mas que Deus continue a reinar sempre no lar e no coração de todos. Tchau, gente. Grande abraço. Gente. Obrigado pela audiência. Feliz ano novo. Feliz ano novo. Tchau.